Deus. Boa noite. Amém. Glória a Deus. É um prazer inenarrável mais uma vez. Amém? Glória a Deus. Estou achando que eu estou trazendo chuva para Ibirité. Toda vez que eu vejo chove, desespero medonho hoje à noite. Meu Deus do céu. Estava na casa do pastor Samuel, conversando de boa, de repente começou a cair pedra do céu. Meu carro está lá fora, nem meu é. Corremos para tentar guardar o carro, não tem onde guardar, e começamos a orar para que não quebrasse o vidro. Meu Deus do céu. Só a graça, meu irmão. Mas glória a Deus, deu tudo certo. Amém, queridos? Deus é bom e o diabo é que não presta. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós queremos falar muito com você essa noite. Nós temos uma missão muito grande pela frente. E eu creio que Deus já está conosco desde o início dessa igreja. Ele continuará conosco. Cabe a mim e a você a gente entender o propósito que Deus colocou você nesse lugar. Amém? Antes de começar a palavra do Senhor, o vídeo está pronto aí, queridos? Vamos ver um vídeo e eu quero que você... Acho que muitos aqui já viram, mas quero que você reflita novamente. Quem não viu, preste bem atenção, para que você possa entender o chamado do Senhor para a sua vida. Amém? Uma pergunta: qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessa acontecer. Evangelista Anderson, venha e preste conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Não, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava igrejas, ajudava os ministérios nas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia? Onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz a respeito do chamado deste homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Contador Jones, não, eu fui pastor por 35 anos, tive uma igreja com 750 membros, Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Se tivesse feito isso, você teria impactado 2 pessoas. Você e esses 2 homens teriam ajudado igrejas com suas finanças, e essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E mais uma vez, tudo o que diz respeito ao chamado deste homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante do julgamento de Deus. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei 3 filhos, eu nunca preguei às nações, eu nunca fui a viagens missionárias. Eu só trabalhei duro para criar os meus filhos nos seus caminhos. Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às nações. Eu não te chamei para ir às nações em viagens missionárias. Eu te chamei para criar 3 filhos. E deixe-me mostrar as
579.541 almas que os seus 3 filhos impactaram. Você me buscou e ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel. Entre na alegria do seu Senhor. Então lembre-se, no que diz respeito ao seu chamado na terra, você não será julgado pelo que fez, e sim pelo seu chamado. Glória a Deus. Queridos, é muito forte esse vídeo, né? Eu, quando vi a primeira vez, eu fiquei me perguntando muitas e muitas vezes, Senhor, qual é o meu chamado, né? Por que eu fui realmente chamado há quase 15 anos atrás? Por que o Senhor me impactou em um culto da Paz Church em Fortaleza, aos prantos? Qual é o nosso propósito? Um dos meus maiores medos, queridos, é um dia chegar realmente, lógico que isso é uma ilustração, à porta do céu, e a gente traçar ali tudo que nós fizemos para o Senhor, e Ele dizer, olha, eu não te conheço, né? Eu não tenho parte contigo. Isso é muito sério. Então que nós possamos entender o nosso chamado, entender por que nós estamos aqui nesse local, nesse horário, depois de uma chuva forte, por que Deus quer você aqui. E é isso que nós temos que estar preparado. O mundo realmente só tem a caminhar para a maldade. Se você abrir a televisão, você simplesmente deixa de existir. Você quer a morte. Nada de bom sai daqui do mundo. Mas eu e você possamos fazer diferença na vida de alguém, amém? Podemos realmente fazer diferença ainda nesse mundo, em nome de Jesus. Nós temos um grande desafio. E eu quero lançar, na verdade, 2 desafios. O primeiro desafio, nós começamos ali em BH, agora em abril, está terminando amanhã. E eu quero lançar, conversei com o pastor Samuel, nós queremos lançar aqui também em Birité. É o chamado Projeto 10+. O que seria esse Projeto 10+? Esse mês de maio, a partir de amanhã, 1º de maio, você vai fazer amizade com pelo menos 10 pessoas. Agora, fazer amizade não é você tentar convencer a pessoa que ela é pecadora. Você não vai ganhar essa pessoa para Jesus, pelo menos por enquanto. Você vai fazer amizade, você vai conhecer pessoas diferentes. Ou pessoas que você há muito tempo não fala, há muito tempo que você não vê, você vai resgatar essa amizade. E você vai criar novamente ou voltar um laço de amizade esse mês de maio com essas pessoas. E ali, se nós somos aqui em torno de 100 pessoas, nós temos pelo menos 1000 pessoas esse mês de maio, para que nós possamos fazer amizade. Sabe? Agora em abril foi bem interessante, tivemos alguns testemunhos lá. O Fabiano, ele mora perto de uma padaria, e sempre ele ia comprar pão no mesmo lugar, nessa mesma padaria, e com esse projeto ele começou a conversar com o gerente da loja. Foi uma vez, conversou, deu bom dia, perguntou sobre o pão. Uma segunda vez, já puxou mais um pouco de assunto. Para resumir a história, ele começou a ter amizade realmente com esse gerente. Ele ficou de ir para a célula do Fabiano e, consecutivamente, ir para a igreja. Mas só depois de muito tempo que o Fabiano realmente convidou ele para a célula. Então você não vai evangelizar, você não vai de cara convidar ninguém para o seu life ou para a sua célula. Mais uma vez, você vai ter laços de amizade, amém? Então agora em maio, isso que nós vamos fazer em nome de Jesus, é a nossa primeira missão, para quando for em junho nós colhermos esses frutos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então esse realmente é o primeiro. Porque a pergunta que fica é, e às vezes eu me pergunto, quantas pessoas eu ganhei para Jesus esse ano? E aí eu quero estender um pouco mais. Quantas pessoas eu ganhei para Jesus ano passado, ou seja, um ano inteiro? Se nós voltarmos um pouco mais atrás, quantas pessoas eu ganhei para Jesus a minha vida toda? Será que eu tenho 5 anos de convertido, 7 anos, 10 anos, eu ganhei alguém para Jesus? Será que o propósito que Deus me chamou realmente foi só para me converter, para eu salvar somente a minha vida e não mais pregar a palavra do Senhor para ninguém? Então, fica esse tipo de pergunta. E a outra é, você é uma pessoa de visão? Você tem visão?
Nós estávamos hoje ali visitando o possível novo prédio da igreja. Eu já quero que você ore com seus pastores, amém? Nós estamos visitando ali um prédio e nós começamos a ter visão. Eu achei muito lindo que o pastor Samuel disse, olha, eu quero fazer isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assado, nós vamos colocar uma porta de vidro aqui vai ter assim. E o dono lá, acho que é o dono, ele, né? Ele disse, aqui, vamos colocar aqui uma grade. Disse, não, mas tira a grade, ou seja, nós estamos tomando posse já. Não, mas todos os meus empreendimentos eu coloco grade na frente. Não, mas esse a gente não quer grade na frente, ou seja, nós estamos tomando posse que será nosso lá. Nós começamos ali a orar, a Edilza começou a orar ali com a mestre, olha, nós sabemos que aqui será realmente o novo prédio da igreja. E ali, queridos, por baixo ali cabe pelo menos de 250 a 300 pessoas sentadas. Amém? Então nós temos também esse desafio, sabe, de eu e você estarmos com seus pastores locais, orando, jejuando para esse projeto. Porque não pense em números somente por números. Pense que cada número, cada pessoa que está aqui ou que vai estar no novo prédio é uma alma salva para Jesus. É alguém que que Deus através de você resgatou do lamaçal do inferno, do lamaçal do pecado, resgatou, tirou das garras de Satanás e levou ao Rei da Glória, amém? Antes ia viver eternamente com Satanás no inferno, hoje irá viver eternamente com o Senhor na glória, em nome de Jesus, amém? Então pense que poderia ser você ou que poderia ser alguém da sua família. Então nós temos que ter visão, querido. O homem mais pobre do mundo é uma pessoa sem visão. É uma pessoa sem visão. A força mais poderosa da terra é alguém com visão e com unidade. Pode ter certeza disso. Se a gente for pegar ali a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 11, nós já falamos sobre isso aqui para alguns líderes, que todo aquele povo ali começou a se reunir e eles disseram assim, nós vamos construir uma torre que nós vamos chegar a tocar no céu. E eles tinham só visão, eles tinham só propósito. E falavam a só linguagem. E se Deus não tocasse naquele povo, eles iam conseguir. Se você for ver lá em Gênesis capítulo 11, Deus diz, olha, nós vamos ter que realmente confundir essas línguas, que eles vão conseguir. Eles tinham visão. Mas o propósito deles estava errado, o nosso está correto, em nome de Jesus, amém? Porque nosso é ganhar vidas, é ganhar almas. Então, seja uma pessoa de visão, em nome de Jesus. Coloque isso no seu coração. Se você tem a visão que a sua igreja vai crescer, ela vai crescer. Se você consegue enxergar que aquele prédio que é de Deus, que vai ser o novo prédio da sua igreja, vai acontecer. Não deixe somente que os seus pastores paguem um preço. Pague também um preço de oração, de jejum. Faça campanhas como aqui, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, que você possa estar realmente alinhado com a sua liderança. Seja alguém de visão. Porque se você não conseguir ter visão, nada na sua vida vai dar certo. Seja no pessoal, na sua família, no seu trabalho, nada vai dar certo. E no seu ministério também não. Deus deu a Noé uma visão e ele conseguiu ir em frente. Deu também a Abraão uma visão da terra prometida e ele seguiu em frente. Deus deu uma visão a Moisés de Canaã e ele seguiu em frente. E todas essas pessoas realizaram aquilo que Deus falou com eles no seu coração. Então, olhe para frente, tenha uma visão em nome de Jesus. Faça com que o reino de Deus venha a crescer. Nós precisamos resgatar vidas, queridos. Como eu falei aqui no início, o mundo está perdido. Sabe? Se você for ver as notícias, você vai ver que, meu Deus do céu, pessoas injustamente sendo presas, pessoas que eram para estar presas, estão soltas e com helicóptero por aí. Então, que você possa enxergar aquilo que você realmente foi chamado, aquilo que Deus te colocou, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu fico, às vezes a gente quer fazer missões, né? Eu creio que aqui da igreja tem muitas pessoas que sonham fazer missões. Isso é bênção, isso não é errado, pelo amor de Deus, isso é correto. Nós temos que fazer missões. Sabe, a minha vida toda, depois que eu me converti, depois de um ano de convertido, a minha vida toda foi fazendo missões, né? Fazendo missões em várias cidades, em alguns estados. Mas as pessoas não têm noção, muitas vezes, eu não vou dizer peso, mas para você entender o peso que é fazer missões, o quão dificuldade é fazer missões. Essa semana, dia 27 agora, hoje dia 30, há 3 dias atrás, a nossa filha fez mais um ano de vida, pela graça de Deus, né? Glória a Deus. E foi mais um ano longe dela, né? Então, a gente passa ano após ano longe de família, longe de pai, mãe, de filho. Nós passamos aniversário,
Natal, Ano Novo, enfim, passamos datas comemorativas especiais longe daquele que nós amamos. Então não é fácil. Então, quero dizer a você que antes de você fazer missões aos confins da terra, faça missões na sua casa, faça missões no seu bairro, faça missões na sua cidade, para aquilo que você possa entender se realmente é isso que Deus quer para a sua vida. E se for, amém, que Deus possa te enviar aos confins da terra. Mas eu vejo que muita gente sonha em fazer missões. Nós falamos tanto em África, na África, e precisa sim, glória a Deus. Mas talvez você não saiba, hoje o continente que mais precisa de ser evangelizado é o continente europeu. Onde tudo começa, o protestantismo começa ali. Onde tudo começa ali, é o berço realmente do evangelho ali começa. Hoje é ao contrário. Hoje ali está um antro de perdição, ali está um antro que Satanás está reinando ali. Então, tudo começa pela Europa, passa para a América, depois vem para cá, para baixo, aqui para a América Latina. Então, hoje, tudo é permitido na Europa. Calcula-se que apenas 1% são evangélicos. Então, já pensou você nesse país? Então, antes de você ser enviado, meu irmão, a sua cidade precisa de você, amém? O seu bairro precisa de você, a sua família precisa de você. Eu já falei isso aqui já algumas vezes. Quem da sua família ainda não é realmente convertido ao Senhor? Quem da sua família que você possa ter certeza que você vai estar nos braços do Pai e que ela não vai estar? Você tem noção disso? De um parente muito próximo, talvez seja seu pai, sua mãe, um irmão seu, que vai estar nas garras de Satanás e você vai estar nos braços do Pai? Pense nisso. Veja a sua missão, sabe? Veja qual é o seu propósito. Então, que nós possamos ter esse entendimento como igreja, de poder realmente salvar os perdidos. Amém, queridos? Vamos abrir, por gentileza, em Efésios capítulo 4. Efésios 4, do 1 ao 6. Efésios 4, de 1 ao 6, assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como digno de vocação, que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Por gentileza, baixa sua cabeça em sinal de rendição, Senhor. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra essa noite. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para a tua igreja, Pai. Mais uma vez, me usa como canal de bênção, que não seja por mim, Senhor, mas pelas tuas ovelhas, ao passar por mim, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Queridos, Efésios capítulo 4 em diante, é uma carta que Paulo fala, que Paulo escreve, de exortação para a igreja. Você vai ver capítulo 4, ele vai exortar a igreja, o 5 vai exortar casados e também a igreja, o 6, os filhos. Então, do capítulo 4 em diante, é uma carta de exortação. Agora, é interessante, nós temos aqui 4 pontos bem interessantes. Primeira coisa que nós temos que destacar aqui, no versículo 1, ele diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com todos, da vocação que fostes chamados. Uma coisa muito importante aqui, nesse primeiro versículo, Paulo estava preso. Paulo escreve 70% das suas cartas na prisão. Aí fica a pergunta: poxa, se Paulo preso consegue escrever 70% das suas cartas e até hoje pessoas são convertidas por isso, qual é a desculpa que eu e você nós temos? Nós estamos soltos, nós estamos livres, ou nós estamos presos em pecado? Nós estamos presos em quê? Paulo estava algemado, ele estava preso, algemado nos pés. Ele estava preso. Interessante que Paulo estava ali protegido pela guarda pretoriana. Alguns falam em torno de 16 mil guardas pretorianos. Queridos, a guarda pretoriana, se você acha que o BOPE lá no Rio de Janeiro é forte, imagina a guarda pretoriana. Era em torno de 16 mil homens. E Paulo consegue ganhar centenas de guardas para Jesus. Preso. Não só as cidades que ele envia as cartas, mas os guardas também.
Então você vai ver isso, Paulo também escreve lá em Filipenses capítulo 4, ele fala aos meus irmãos da casa de César. Ele está falando do quê? Da guarda pretoriana. Então, qual é a desculpa que eu e você nós temos por não pregar a palavra de Deus? Aí, em nenhum momento a palavra de Deus fala, a Bíblia fala que nós temos que convencer as pessoas do pecado. Isso não é nosso propósito, isso não é o nosso chamado, isso faz parte do Espírito Santo, amém? O nosso é de levar, é de pregar. Então o camarada, através das cartas, estava preso, e ele ganhou vidas, e eu e você, nós estamos livres. O que falta para mim e você, queridos? Então esse é o primeiro ponto. Qual é a nossa dificuldade? Qual é a nossa desculpa? O que nós temos que realmente dar de desculpa ao Senhor para não ganhar vidas? Segundo ponto, no mesmo versículo 1, quando ele fala, mais uma vez, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. Ele fala sobre vocação. O mesmo apóstolo, se você for ver depois nos versículos, mais lá na frente, eu acho que 10, 11 ou 12, ele fala sobre os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Falamos sobre isso aqui para os líderes. Queridos, e eu quero estender para a igreja, todos nós que estamos aqui, nós temos vocação para qualquer um desses 5 ministérios. Tem uns que são super-heróis, tem uns 5, né? Mas pelo menos um você tem. Pelo menos um você tem. Qual é a sua vocação para que está envolvido nesses 5 ministérios? Então ele fala sobre vocação, sabe? Todos nós somos chamados, sabe? Você não ficou de fora de, pelo menos um deles você não está de fora. Então, converse com Deus, ore ao Senhor, para que realmente você possa ter entendimento daquilo que muitas vezes as pessoas acham que somente as pessoas que podem pregar, ou que estão aqui em cima, é que tem um chamado. Não, queridos, não. Todos nós somos chamados. Todos nós temos esse propósito. Comunidade da igreja. A igreja tem que ser unida nesse propósito, nesse chamado. E eu pergunto, você tem sido a Bíblia que os outros estão lendo? Sabe? Você tem falado de Jesus para as pessoas, você tem refletido Jesus na vida das pessoas e para as pessoas. Você tem ganhado almas para Jesus? Você tem feito isso? Onde você passa, alguém pode dizer, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ou as pessoas não querem ter contato com você, meu irmão. Sabe, que nós possamos ter esse cuidado, que sermos a Bíblia que os outros vão ler. Amém, queridos? Esse é o nosso chamado. Jesus, ele completa, lá em Mateus 28, 19, ele completa. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a mesma coisa que de pregar. Ensinando a todos a guardar a mente, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, queridos? É uma ordenança do Senhor Jesus. Quando ele morreu, 3 dias depois, ressurreto, antes dele ascender novamente aos céus, 40 dias depois, ele disse, esse é meu último mandamento. Ide, portanto, por todas as nações, pregue o evangelho, fale de mim, e batize em nome do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Ele deixa um mandamento, ele deixa uma ordem. E eu te pergunto, nós estamos cumprindo esse mandamento? Nós estamos cumprindo esse chamado? É isso que ele fala. O último mandamento do Senhor. Ide, portanto, pregue o evangelho, pregue o evangelho. Ele fala para Pedro, você lembra quando ele fala para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, sabe? Ele está dizendo para Pedro, Pedro, só prega, cuida delas ali. O que nós estamos fazendo? Terceiro ponto. Destaca no versículo 2 e 3, ele diz assim, na Efésios 4, 2 e 3, ele diz assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E esse terceiro ponto eu vou passar um pouco mais de tempo, que eu acho muito interessante, porque Paulo está falando aqui sobre suportar uns aos outros. Então, o que Paulo está falando aqui para a igreja, o apelo que ele diz para a igreja, ele diz, olha, esforça-te para preservar a unidade da igreja, ou seja, suporte uns aos outros, suportando uns aos outros. E esse aqui no grego não é de dar suporte, é de aguentar um ao outro, de aguentar, eu vou ter que aguentar você, você vai ter que aguentar a mim. É isso que Paulo está falando, que para que eu possa suportar você, querido, e você me suportar, suportar uns aos outros, nós precisamos de o quê?
humildade, mansidão, longanimidade, paciência e amor. É o que ele está falando aqui em Efésios 4. É a mesma coisa que ele fala lá em Gálatas. São os frutos do Espírito Santo. Nós temos que ter realmente esse entendimento de poder realmente ter divergência um com o outro, mas de saber realmente aguentar, suportar um ao outro, com amor, com paciência, com longanimidade. Os frutos do Espírito Santo. Vai ter uma hora que nós vamos divergir. Isso é verdade, isso é fato. E glória a Deus por isso. Eu costumo muito dizer aos meus discípulos, a quem nós estamos ali cuidando, de dizer que é na pluralidade de ideias que nós crescemos. Você já pensou? Se eu tenho sempre a mesma opinião que o pastor Samuel, a gente nunca ia crescer. Mas quando a gente diverge de alguma coisa, nós vamos buscar ali esse entendimento. E agora, mais importante ainda, a gente não ter ódio um do outro, não ficar com raiva um do outro. Nós vamos estar divergindo, sabe? Um é calvinista, outro fala que é arminianista, outro fala que a parede preta é linda, outro fala que a parede preta é de seita, que nós não devemos ter parede preta, não é assim que a gente fala, né? Uns concordam, outros sem corda, né? Não é assim? Então assim, uns concordam, outros não têm corda, e assim a gente vai, sabe? Divergindo da outra. Um fala, mas isso é bíblico. Eu quero dizer, cadê a Bíblia? Me mostra, você mostra. Não, mas isso está errado. O conceito disso não é assim, o conceito disso é assado. E nós vamos divergindo um do outro. Agora, o que é mais importante nós temos que entender é que nós vamos ter divergência. Amém. Agora, o que nós não podemos aceitar é blasfêmia, é diferente. Aquilo que não é salvífico, nós vamos ter divergência. Eu morro de medo de cair daqui, cara. Não tem noção, não. Toda vez que eu me aproximo, eu olho para baixo. Isso é muito alto. Vou ficar bem aqui atrás. Então, mas eu tenho. Então, nós vamos ter que entender que aquilo que não é salvífico, amém, isso é bênção, isso é de Deus. Amém, queridos? O que não pode é blasfêmia. Então, aquilo que não for salvífico, vamos discordar, não tem problema, depois a gente conversa. A igreja precisa ter unidade. O que não quer dizer que ela tem que ser uniformidade. Uniformidade é você pensar todo mundo igual. Unidade é você pensar diferente, mas ser o mesmo propósito. Estar caminhando junto com o Senhor. Amém? A Bíblia não pede para nós sermos uniformes. Pede para nós termos unidade. É diferente. Eu não tenho tempo para isso. Mas se você for ver a discussão de Pedro e Paulo, você vai achar que eles nem crentes são, nem se converteram. O que Paulo chama Pedro é impressionante. E o pior, o que Pedro faz para envergonhar a igreja é impressionante. Então, meu irmão, nós somos falhos, meu irmão. Se os camaradas desses que andaram com o Senhor, que a sombra do camarada cura, que um prega, 5.000 se converte, e os caras falam bobagem de inveja um do outro, imaginei você, meu irmão, né? A gente somos Ceará, somos comedor de rapadura, né? Aqui, comedor de pão de queijo, né? Imagina esses camaradas que são comedor do Espírito, que viviam no Espírito, tocavam no Senhor, andavam com o Senhor. Então vai ter divergência, a igreja vai ter divergência. O que não pode acontecer é sermos crentes mimizentos, meu irmão, sabe? Qualquer coisinha a gente sai da igreja, sabe? Então assim, eu fico imaginando esses camaradas, né? Essas abençoadas de Deus, qualquer briga eu vou sair da igreja. Pô, só quem sofre é o pobre do pastor, que tem que ir atrás de novo depois, né? Fica lá se humilhando, volta para a igreja. Aí ela vai para outra, aí discorda, aí sai também da outra. Daqui a pouco ela vai abrir uma igreja só para ela, e ela vai fugir da igreja que ela abriu, porque ela discordou dela. É impressionante, né? Meu Deus, é igual aquele camarada que é tão rebelde, que ele mora sozinho e foge de casa, né? É igual o irmão, misericórdia, está repreendido aqui em nome de Jesus, meu irmão. Então pensar diferente na igreja é normal. O que não pode é a gente dividir a igreja, separar a igreja. Lembra que eu falei sobre a unidade da fé, a unidade do corpo de Cristo, sabe? Meu irmão, eu vou dizer com você, eu não sou calvinista, mas tenho uma tendência ao calvinismo. Você pode ser armeniano, a gente vai discordar, mas se você me chamar para um churrasco, eu sou o primeiro a estar lá.
me chame, meu irmão. Não tem isso comigo não. Não? Eu tô lá. E se tiver um queijo, aquele queijo meia cura aqui de vocês aqui, que é um negócio do céu. Meu Deus do céu, canastra. Não tem no Ceará o canastra. Aí nós trocamos. Você me dá um canastra, eu dou o queijo coalho para você. Dá certinho. Que lá tem abundância, né? Dá certo assim? Não tem problema, meu irmão. Você pode ser armeniano. Nós vamos comer churrasco. De preferência na sua casa. Em nome de Jesus. Eu não tenho rancor com você não, meu irmão. Me chame, eu estou lá. Em nome de Jesus. Então, isso é unidade, querido. Nós temos que entender isso. A igreja precisa estar unida num só propósito. Não importa se nós vamos divergir de coisas bobas, sabe? Eu estava conversando hoje com a Dilza, né? A gente, Alex, por que as pessoas falam que Paulo caiu do cavalo? Eu não sei, mas não tinha cavalo, eu também não sei, Dilza, se tem cavalo, se não tinha cavalo. Ele ficou cego, ele caiu no chão. Então são coisas que, né, alguns pastores, alguns teólogos falam que Paulo caiu do cavalo, talvez porque o meio de transporte da época era o cavalo, e Paulo era uma pessoa de renome, era um guarda de renome, né? Então tinha postos ali, mas a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo. E tem gente que prega e fala, Paulo caiu do cavalo e ficou cego. Não tem problema. Isso não é salvífico, isso não vai mexer na minha salvação. Amitai, não vai. Está entendendo? Mas é correto? Não sei. Eu também não sei se ele estava a pé, né? Então a gente tem que entender, queridos, que isso vai acontecer, sabe? Às vezes eu tô quase sendo expulso da vida da Dilza e lá do Rogério, são meus discípulos, porque nós vamos para a casa deles, gente, é bom demais. A Dilza cozinha muito bem. A gente chega lá 8h30, 9 horas, e sai lá 2 horas da manhã, meu irmão. É bom demais. E assim, ó, ela botando vassoura atrás da porta, rodo, e me expulsando. E eu não entendia porque ela botava vassoura, depois que foi entender. Eu digo, mas que nada, Deus, eu não pego, eu sou convertido, isso não vai cair em cima de mim. Você mandando embora, eu vou hoje, amanhã eu estou aqui de novo. Não tem problema, você está me alimentando, você faz um feijão gostoso, né? Meu irmão, oh Jesus, sabe, salva teus filhos, meu Deus do céu. Glória a Deus por isso. Rogério foi essa semana, foi dizer para o meu discipulador, Fabiano, o que eu faço com esse homem? Ele não sabe mais de casa. Aí o Fabiano, rapaz, bota a vassoura. Ele disse, eu não tenho mais vassoura para colocar. Estou colocando já, né, até guarda-roupa de trás. Glória a Deus, querido. Então, meu irmão, a igreja tem que suportar, nós temos que se suportar, nós estamos aqui para isso. Divergir, se suportar um ao outro, nós não podemos dividir. Uma casa dividida, ela não subsistirá, amém? Mateus 12, 25, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Meu irmão, seja o meu casamento, seja a igreja, seja o seu trabalho, onde tem discussão, divisão, isso não vai prosperar, meu irmão, não vai. Seja na sua família, seja na sua família cristã, aqui na casa do Senhor, não vai. Onde tem divisão, a igreja não cresce. A igreja não cresce. Sabe, nós temos muitas divergências lá em BH. Pastor Rony é um homem assim, de muita fibra, assim, muito forte, né? E eu vou ter muito cuidado de falar que ele está gravando, né? Vocês não cortaram outra vez, como eu falei, né? Vocês querem me pegar de todo jeito, mas eu não vou falar o que eu vou falar aqui. Ele você sabe, ele é um cara ele é muito firme nas coisas que ele fala. Se eu ficar aqui, pega também aqui. Tá, outro negócio desse, rapaz. Ele é um cara muito firme, muito forte. Mas nós sabemos qual é o nosso propósito lá em BH. Nós sabemos por que nós estamos aqui. Tem discussões, tem ali algumas coisas, né? Que eu não vou falar. Tem. Mas nós estamos com um só propósito, meu irmão. Amém? Eu andei 2.800 quilômetros para nada, meu irmão. Não vai ser assim. Nós vamos estar no seu propósito. E aqui também não vai ser diferente. Amém, querido? Nós vamos ter um grande desafio agora com o segundo culto. Vou dizer uma coisa a você, que um testemunho que não estava nem aqui. O pastor Rony é um homem de muita fé. Você pode gravar isso aqui agora. Ele é um homem de muita fé, mas é verdade. E aí, quando foi lançado a ideia do segundo culto, queridos, eu não me lembro de alguém ter sido a favor disso. Eu não me lembro, sinceramente. E eu fui um dos que realmente, poxa, mas a gente tem 70 pessoas, 50 e poucas vezes, no segundo culto aqui, não sei. Mas eu estou na fé do meu pastor, nós vamos lá, né?
Queridos, muitas vezes, assim, eu não saber quantos realmente, mas algumas vezes o pastor Rony ministrou para 2 pessoas à noite, diante de Deus. Aí tinha assim, né? Tinha umas 15 lá atrás que era quem trabalhava, né? Ia de manhã e à tarde. Mas pessoas que não foi de manhã, tinha 2, 3 pessoas. O pastor Rony foi com fé, nós orando, a igreja orando, ele com muita fé, ele orando. Pela graça de Deus hoje. Aí os 2 cultos têm dado em torno de 120 pessoas, queridos. Amém, queridos? 120 pessoas. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque é o Senhor que faz isso. Amém? Todos os domingos, em torno de 110, 120 pessoas, sabe? E nós temos ali, eu não vou saber mais o mês que começou, mas nós temos 6 a 7 meses que nós começamos ali. Então, eu quero dizer uma palavra para você e para você, meus pastores. Se um dia acontecer de vocês forem ministrar para 2 pessoas, continue firme na fé, amém? Nós numa célula nossa lá em Recife, por muitas vezes nós estávamos ministrando um para o outro, eu e a Carla, e Deus depois nos colocou lá no monte e nos abençoou com a igreja que está até hoje lá, amém? Então persista na fé. Nós não estamos fazendo para homens, estamos fazendo para o Senhor, e eu creio que aqui também não será diferente, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. O 4º ponto: o agir de Deus pela igreja ou pelo corpo de Cristo. Versículo 4 e 5 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Preste bem atenção, e em todos. Queridos, nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo. Agora, eu também não tenho tempo para explicar sobre isso, mas quando ele fala que nós somos um só corpo, é a igreja do Senhor, amém? Não é toda a humanidade. A igreja é um só corpo. Amém, queridos? São os salvos que são um só corpo, uma só unidade. Um só Espírito, ou seja, o mesmo Espírito que está lá em Gênesis capítulo 1, que pairava sobre as águas, o mesmo Espírito que ressuscitou Lázaro, o mesmo Espírito que desceu em Pentecostes, é o mesmo Espírito que está em mim e você, amém, queridos? Nós somos um só Espírito, nós somos um só, amém? Glória a Deus. Uma só esperança, queridos, a esperança do mundo está em nós, está na igreja. Se não for a igreja fazer diferente nessa terra, fazer diferença nesse mundo, o mundo já está acabado. Eu e você somos realmente a última porta a ser passada, a última barreira a ser passada, a ser quebrada. Eu e você, é o corpo de Cristo. Nós somos a esperança da sociedade. Se você colocar isso na sua mentalidade, no seu coração, você vai entender que você faz parte da unidade da igreja. Nós temos que estar unidos em um só pensamento, um só propósito, crescer o reino do Senhor, crescer o reino de Deus. E o 4º que ele fala, que age por meio de todos, ou seja, Paulo reforça aqui a autoridade que ele dá sobre a igreja, lá em 2 Coríntios 5:20, a qual o Vitor uma vez aqui pregou sobre isso, e eu achei interessante, sobre ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. E eu vou ler mais uma vez, 2 Coríntios 5:20 ele diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, eu vou enviar você no meu nome, você vai ter autoridade assim como eu tenho autoridade. Eu estou te enviando com autoridade no meu nome e você vai ter autoridade para curar enfermos, porque ele mesmo fala, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, o Senhor Jesus está escrevendo aqui um cheque para nós, um cheque em branco, assinando em branco. Ele está dizendo, a igreja é representante de Cristo aqui na terra. Eu e você somos representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores do Rei aqui na terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, Jesus está mandando, está enviando eu e você para os confins da terra. Mas, mais uma vez, Ele manda primeiro para a nossa casa, para os nossos, para depois enviar para os seus. Então, que nós possamos ter esse entendimento, ganhar vidas, nós temos mais uma vez, eu vou repetir sempre, esse mês nós vamos trabalhar em cima disso. Nós temos um objetivo de ganhar pessoas esse ano para Jesus. Esse mês fazer realmente amizade, conhecer 10 pessoas e depois alcançar essas pessoas para o Senhor Jesus. De realmente crescer o corpo de Cristo, crescer a igreja em uma só unidade. Não importa aquilo que você
se você realmente come carne de porco, se você só come frutas e legumes e verduras. Só não me chama para comer verdura. Mas carne eu vou. Eu vou, mas não vou comer. A irmã fez assim, ó. Eu vou porque nós somos amigos. Eu sou seu irmão em Cristo. Mas eu gosto de gordura, meu irmão. Amém? Dá para perceber. Eu gosto de gordura. Glória a Deus. Amém, queridos? Então que nós tenhamos esse pensamento, que nós somos o último obstáculo aqui na terra. E mais uma vez, reforçando o que o próprio Senhor falou lá em Mateus 28:19. Portanto, ide fazer discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, ou seja, a obedecer tudo que tem ordenado. Amém, querido? Glória a Deus. Então nós temos que ter esse entendimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já quero aqui finalizar, o nosso vai ser curtinho essa noite, porque nós vamos ter mais uma pequena palavra aqui que os nossos pastores vão estar falando. Lá em Apocalipse fala, João, quando ele está escrevendo, o Senhor falando para ele sempre vai falar para a igreja, ele diz assim, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Então ele vai se referir ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. E eu quero que nesse momento nós fazer algo um pouco diferente. Nós vamos orar pela nossa liderança aqui, amém? Quero chamar aqui os nossos pastores, pastor Samuel, pastor Gisele. Você pode recebê-los com uma forte salva de palmas, esse casal lindo. É o meu Vin Diesel. Meu Vin Diesel, vem cá, meu Velozes e Furiosos. É forte igual o Vin Diesel. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, seus pastores são de Deus, amém? É um homem e uma mulher de Deus, a qual realmente nós temos conversado ao longo do tempo que nós estamos aqui em BH, Ibirité, aqui em Minas. E nós temos visto realmente o crescimento deles e visto realmente o preço que eles têm pago de oração por vocês, por essa igreja. Então, nós vamos retribuir essa noite com uma pequena oração, amém? Então, se você puder, coloque-se sobre os seus pés, né? Assim como diz o bom mineiro. Glória a Deus. Amém? Nós vamos estar orando por eles aqui. Nós temos um grande desafio, sabe? Nós temos aqui um grande desafio. Mas grande desafio quer dizer que vai vir grandes vitórias, amém? Glória a Deus. Eu não sei quantos tem aqui, mas provavelmente, se não 100, quase 100 pessoas, mais uma vez, são quase 1000 pessoas que nós vamos contactar agora em maio. Você já pensou, querido? Se nós formos começar daqui a 1 mês ou 2 meses no outro prédio, já nem vai dar mais, amém? Em nome de Jesus, então nós cremos que nós vamos estar fazendo esse propósito, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, para os nossos pastores, consagramos eles ao Senhor mais uma vez, colocamos diante do Senhor, Pai, esse propósito de unidade de fé, de unidade da igreja, de unidade de um só corpo, Pai, em nome de Jesus. Coloque no seu coração, Pai, realmente cada dia mais a vontade de estar com o Senhor, de buscar ao Senhor, Pai, incansavelmente. Deus abençoa, Pai, esse casal, pastor Samuel, pastor Gisele, este homem, essa mulher de Deus. Aqui está, Pai, as ovelhas do Senhor, a qual o Senhor colocou para eles cuidar. E que as ovelhas do Senhor possam ser ovelhas e não lobos, e não bodes, Pai, mas possam ser ovelhas obedientes, servo do Senhor, que eu possa estar com eles em nome de Jesus. Que eles possam ser uma só unidade, um só corpo, Pai, em nome de Jesus. E nós cremos, Senhor, num grande crescimento, Pai, de qualidade, de fé e da palavra dessa igreja aqui em Ibirité, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nós vamos abalar essa cidade com a Tua palavra, que pessoas improváveis, Pai, irão se converter ao Senhor, e um dia irá realmente ministrar nesse púlpito aqui, Pai, aquilo que o Senhor fez na vida dela, através do corpo da igreja, através de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Nós declaramos bênçãos sem medidas sobre essa igreja, em nome de Jesus, e nós já declaramos, Pai, que realmente se for do propósito do Senhor, nós vamos mudar para outro prédio, e lá nós não vamos parar de crescer, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos ganhar a nossa família para Jesus, o nosso bairro, a nossa cidade, o Brasil e o mundo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.
recebi um novo coração do Pai. Será que você pode dar a mão ao seu irmão? Coração Vamos fechar aqui, queridos. Aleluia. transformado, Coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Vamos declarar: somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido Aleluia. Queridos, feche seus olhos nesse momento. Nós queremos declarar sobre você nessa noite. Feche seus olhos. Eu quero declarar sobre a sua vida, profetizar sobre você, que você irá viver o propósito do Senhor. Assim como aquela mulher do vídeo ali que entendeu o seu chamado e viveu o seu chamado porque ela tinha intimidade com o Senhor. Eu declaro que hoje você será essa pessoa que entenderá o seu chamado, cumprirá o seu chamado. Você não será mais aquele covarde, aquele que recua, aquele que fica parado. Mas a partir de hoje você vai se posicionar. A partir de hoje eu declaro sobre a sua vida a clareza do Senhor. Eu declaro sobre ti hoje a paternidade do Senhor. Eu declaro sobre você a família de Deus. Eu declaro sobre você a presença do Senhor. Que a presença do Senhor ela se manifeste na sua vida. Que você seja um homem de Deus, um sacerdote do lar que se posiciona, que protege, que guarda, que cuida da sua família, que é aquele que direciona espiritualmente o seu lar. Eu declaro sobre você, homem de Deus. Eu declaro aqui, Senhor, homens e mulheres transformados pelo seu caráter. Eu declaro aqui, Senhor, homens e mulheres apaixonados por sua presença. Eu declaro aqui, Senhor, homens e mulheres que não se cansarão de pregar o Evangelho. Homens e mulheres que não se acovardarão ao sistema. Homens e mulheres que não irão se importar com o seu eu. Mas homens e mulheres que olham para a cruz, olham para a cruz, olham para a cruz e entendem que não é tempo de recuar, não é tempo de parar, não é tempo de ficar olhando para o tempo, ou vendo a vida passar, mas homens e mulheres que se posicionam, homens e mulheres apaixonados pela cruz de Cristo, homens e mulheres apaixonados pelo Evangelho de Jesus, homens e mulheres que avançam, que avançam, que avançam, que avançam, que avançam.
Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos vivendo, ó Deus, um momento muito, mas muito precioso, ó Pai. Um tempo novo. E nós cremos, ó Pai, que nós vamos avançar, ó Pai. Chegou o tempo para a paz Church Militer. E no nome de Jesus nós vamos avançar. Porque o Senhor tem curado pessoas, tem levantado pessoas para cuidar de vidas, para proclamar o Evangelho. Queridos, você foi escolhido. Aleluia. Que você possa, em nome de Jesus, tudo que você ouviu nessa noite, que você possa colocar em prática em nome de Jesus. Às vezes você acha que não é capaz. Existe alguém dizendo para você que você não é capaz, que você não pode. Isso é mentira. Você pode, porque o Senhor te escolheu. Aleluia. E no nome de Jesus, que você possa fazer a diferença na sua família, na sua geração, no seu bairro, na sua cidade, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos felizes porque nós vamos começar esse segundo culto. Você tem a liberdade de escolher qual culto você vai estar vindo, né? Ou vai ser às 9 horas ou às 19 horas. Você que vai escolher. E queridos, convide pessoas, como, né, o pastor Alex falou, que você possa, sabe, fazer amizade, muitas amizades, em nome de Jesus. E queridos, nós estamos sonhando com um novo prédio, né, como já falamos, hoje fomos lá de novo, né? Sonhamos muito com aquele lugar. E queridos, é pertinho aqui na Madureira mesmo, um galpão que está sendo construído para nós, amém? E queridos, eu sei assim que o Senhor tem coisas grandes para nós. Temos muitos planos, muitos projetos. E eu conto com você, o Senhor conta com você. Amém? Queridos, aqui vamos fazer algo profético aqui, amém? Hoje é um dia histórico, amém? E nós vamos tirar uma foto aqui com todos vocês aqui na frente. E daqui a alguns anos, nós vamos ver essa foto novamente. E nós vamos ver o que o Senhor fez. E você vai dizer, eu estava lá. Amém? Amém? Queridos, hoje é um dia histórico, amém? Para você, queridos, você não está aqui à toa. O Senhor que te trouxe aqui, aleluias, sem exceção, todos vocês, faz parte dessa história, e você vai fazer a diferença. Você nunca mais será o mesmo. Às vezes você possa estar pensando assim, eu estou todo avacaiado. Queridos, o Senhor te trouxe aqui. E quem vai trabalhar na sua vida, quem vai operar na sua vida é Deus. Amém? Então vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu gostaria que chamasse as crianças do Paz Kids. Traz todas elas. Pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente. Aleluias! Aleluia! Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a Vem pra verdade. frente aqui, gente, ó, fecha aqui assim, ó. Vem mais pra frente aqui, ó. Eles vão juntar mais, Glória aqui do no meio. Senhor na família, Vivendo compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso
de ti, querido. Cadê o Paz Kids? Quem tá lá fora? Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluias. As crianças vão ficar aqui à frente, aqui, ó. Aleluias. Isabelle, vem cá, Isabelle. Cadê as titias do Kids? Vem. Quem tá no altar que tá dando pra Vitinho, vem pra cá, Vitinho. Para aí, vem aqui em cima. Não dá pra te ver daí não, vem pra cá. Fica aqui em cima, vem. O Amitai vai pôr no contador. Vem, Gabi, corre, Gabi. Pera aí que vai ter outra pra conferir. Fica aí na posição, gente. Corre, mídia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Marque essa data em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por mais esse culto. Aleluia. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Senhor, nós te louvamos por esse poderoso culto, ó Pai. Ó Senhor, nós vamos marcar essa data, Deus, porque nós cremos, ó Pai, que isso é só o começo, ó Deus. Eu sei que o Senhor, ó Deus, fará, ó Deus, coisas grandes, ó Pai, em nosso meio. O Senhor, ó Deus, está levantando líderes. O Senhor, ó Deus, tem levantado 5 ministérios aqui nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. E no nome de Jesus, que todos venham executar, ó Deus, o seu propósito, o seu chamado, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, livrando de todo mal, de todo perigo, nos dando, ó Deus, uma semana poderosa, abençoada, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.